Nasci na cidade de Cruz Alta, fica no centro-norte do Rio Grande do Sul, e aqui é a terra da origem da família da minha mãe. O meu pai, que era médico, quando jovem, foi trabalhar lá e já era viúvo. Era um viúvo muito moço, que a primeira esposa dele faleceu. E conheceu minha mãe e casou com minha mãe lá em Cruz Alta, onde eu nasci. E onde eu vivi até os 2 anos de idade. E foi realmente na cidade de Porto Alegre, a cidade onde eu me criei e onde eu estudei. Eu estudei o primário e o secundário no ginásio Anchieta de Jesuítas. Um belo dia eu chego em casa com um livreto e disse ao meu pai: pai, eu queria ir para essa escola. Ele olhou e leu e disse assim: você quer ser soldado, meu filho? E eu digo: quero ser soldado. Eu fiz o exame, primeiro concurso, em 1939. Naquela época, o exame para a escola militar era um exame bastante difícil, porque nós estávamos em plena época de guerra. E a carreira militar tinha muitos atrativos. Então, eu me lembro que foram quase 1.850 candidatos para 200 vagas. Passaram apenas 200 e eu fui um dos... tive a boa chance de ter passado. Então, eu ingressei na Escola Militar do Realengo no dia 1º de abril de 1939. E tive o privilégio de servir o Exército durante 51 anos, até o início do ano de 1990. Aqueles que me perguntam o que é que eu achei desse período, eu sempre digo: primeiro, que eu fui um homem feliz na minha carreira. Ai de quem não tem estrela, né? Mas foram, apesar dos constantes modificações de lugar onde a gente serve, e para cima e para baixo com a família, eu acho que foi um período que eu dizia excepcional. Eu até faço um resumo meio jocoso, mas um céu, porque eu sou um soldado vocacionado, né? Então, para um soldado vocacionado, tem no seu ânimo íntimo esse prazer da vida castrense que a gente considera insubstituível. Então, foi essa início da minha vida profissional. Aí fui servindo no Rio Grande do Sul, a minha terra, inicialmente na cidade de Rio Grande, onde eu fiquei durante 2 anos estacionado nas praias sem quartel. Foi uma vida bastante dura, mas que a gente assimilava com muita naturalidade, porque é aquilo que eu digo: soldado tem que estar preparado para isso. É o homem da diversidade. Eu repito muito essa frase: soldado é o homem da diversidade. Nesse ínterim,
o Brasil estava em guerra. Eu, junto com um companheiro já falecido, aliás, há pouco tempo, chamado João Batista Baeta de Faria, uma excelente figura de soldado e de homem, nós fizemos várias tentativas de voluntar para a Força Expedicionária. Mas nós éramos meros segundo-tenentes, jogados lá no Rio Grande do Sul. Ninguém dava muita atenção para o fato de nós querermos ser voluntários. Quando eu cheguei no Rio, eu optei pelo seguinte: vou falar com o meu ex-comandante da Escola Militar, o general Alço Soto, que foi um grande chefe que esse exército teve. Chegou a ser depois chefe da Casa Militar do presidente Dutra. Eu fui falar com ele e realmente desse contato resultou que, como não teria mais chance de mandar ninguém para a guerra, resultou que eu acabei de ajudante de ordem dele. E depois ele foi ser chefe da Casa Militar do presidente Dutra e eu fui junto. Foi o meu primeiro bom observatório da vida política brasileira. Após a entrada do Brasil na guerra, o governo Getúlio Vargas começa a sofrer pressões que culminam com a deposição do presidente. Naquela época, eu era então ajudante de ordem do general Alço Soto e ele era o comandante dos blindados. O movimento democrático que então começou a crescer e vigorar no Brasil, que era consequência do retorno, de uma maneira bem genérica, mas verdadeira, o retorno da nossa Força Expedicionária brasileira que esteve na Europa, combatendo o nazismo e combatendo o sistema ditatorial de direita. Então, o que aconteceu? Começaram as aspirações democráticas contra a presença de um ditador. Logo depois da quebra do poder do Dr. Getúlio Vargas, quem esteve no Palácio do Guanabara para dizer ao Dr. Getúlio que literalmente que ele estava preso, foi o general Alço Soto, dizendo a ele que ele tinha o Palácio por homenagem. Então, em outras palavras, dizendo que ele estava preso. E esse episódio é narrado por alguns historiadores. E sempre narrado, eu que participei diretamente, narrado de maneira equivocada ou confusa. Porque nesse lance específico, tiveram lá dentro do palácio o João Alço Soto, o seu assistente, que era chefe do Estado-Maior, o major Ernesto Geisel e o tenente Leônidas Pires Gonçalves. E nós tivemos contato direto com o Dr. Getúlio. Os historiadores contam que foi um contato do João Alço Soto com ele, um contato pesado e com incriminações mútuas, pura irrealidade. Se trataram como dois homens de estatura e dois homens educados e dois homens de respeitabilidade. Naturalmente, ele sempre o tratou o João Alço de excelência e general, e o general tratava ele de presidente. E, finalmente, fiquei impressionado como ele acabou a conversa. O João Alço perguntou para ele: e agora, presidente, o que o senhor vai fazer? E ele, que estava fumando um charuto, impecavelmente vestido, tirou uma baforada longa e respondeu: descansar. Não era verdade. Na maioria das relações, e nas internacionais, indubitavelmente, a verdade é filha do poder. O poder estabelece os itens da verdade. Com o fim do Estado Novo, o país elege o general Eurico Gaspar Dutra presidente da República com o apoio de Getúlio Vargas. Dutra adota medidas que levam à cassação do registro do Partido Comunista e de seus parlamentares, e leva o PC a atuar na clandestinidade. A frase não foi turbulenta, não. O que acontece é o seguinte: realmente o Partido Comunista tinha acabado de ser legalizado em 1945. Né? O general Alço Soto, que é esse que eu me refiro, ele, repito, era um grande profissional, um grande soldado e uma grande figura humana. Ele era um anticomunista muito, muito ativo e muito determinado. Eu o considero um dos responsáveis o fato do Partido Comunista ter saído outra vez da legalidade. E isso aconteceu. Eu participei, tive esse episódio histórico, eu participei da reunião na Assembleia, ou melhor, do Congresso,
para a Constituição de 46. E o Alcio Soto, depois daquele episódio, fez tudo o que foi possível para botar o Partido Comunista de legalidade e conseguiu. Então, essa foi a turbulência que eu vi, porque o governo do Marechal Dutra é considerado um governo tranquilo, do ponto de vista democrático, porque ele era um homem de autoridade e não deixou que as coisas descambassem, né? Nós tínhamos passado por vários episódios duros antes da chegada, do retorno da democracia, durante o período do presidente Vargas, o ditador e o presidente Vargas, e o Dutra deu uma calmaria política no Brasil. A gente precisa entender o que é que houve com o sistema comunista no mundo. As ideias são de Marx e Engels, nós sabemos disso. Foram colocadas em prática na Rússia pelo Lenin. Depois do Lenin, assumiu, nós sabemos, o Stalin, que resolveu realmente implantar o comunismo na Rússia, a preço de milhares e milhões, ou melhor, milhões de vidas. E, finalmente, com o Khrushchev, veio a Revolução Mundial para a implantação do comunismo. Bom, no período anterior de Khrushchev, já tinha havido no Brasil, que nós todos sabemos, aquela intentona comunista. Então, nós tínhamos, em 45, 46, o Exército tinha os recalques, os oficiais mais antigos tinham os recalques do que eles consideravam, e é verdadeiro, uma traição e uma atuação ilegal e até criminosa, porque muitos companheiros foram mortos naquele episódio. Então, um dos recalques que eu tenho, que os oficiais mais antigos, eu, em 35, era um menino de pouca idade, não tinha muita noção disso. Mas o Jean Alcio Soto, que provavelmente conheceu as coisas melhores, ele era por causa desse problema que ele não gostava da atuação comunista. Porque a atuação comunista, nós sabemos, é internacionalista e nós consideramos antipatriótica, né? Figura popularesca, Jânio Quadros vence as eleições presidenciais de outubro de 1960. Toma posse em Brasília e em menos de 7 meses renuncia, levando o país a uma das maiores crises políticas de sua história. O Jânio foi uma experiência interessante. Nós fomos para lá. Eu tinha um grande amigo meu, já falecido, o coronel Marcelo Augusto Romero da Rosa. Ele era um homem muito ativo, muito inteligente, muito determinado, sempre teve maior influência do que a hierarquia. E ele se transformou, quando serviu na cidade de São Paulo, em amigo do Jânio. E ele foi o homem mais ligado comigo de origem, porque nós somos da mesma turma da Escola Militar de Realengo. Então, quando o Jânio foi assumido, nós nos reunimos e ele estava junto com outros oficiais, estavam assessorando o Jânio Quadros na montagem do governo militar. E nós, então, acabamos sendo um membro da Casa Militar por causa disso. E tivemos muita influência, por incrível que pareça, é uma realidade, tivemos muita influência na designação dos membros da Casa Militar. A experiência foi interessante. Nós éramos muito animados. O Jânio até se aproximava da nossa geração, eram 2 ou 3 anos só mais que nós. Então, nós tínhamos muita facilidade de entendê-lo. Até o momento que ele resolveu renunciar, né? Eu acho que a renúncia do Jânio, no meu entender, sabe que há um trabalho que o almirante, hoje o governador Floriano Faria Lima, tem escrito quase que hora a hora daquele episódio. E a maior parte dele com a minha letra, que era eu que registrava tudo. Ele disse, mas ele não deu ainda divulgação disso. Eu acho que todo mundo diz uma coisa que não é verdadeira. O Jânio não queria dar golpe nenhum. Eu acho que o golpe pregado depois da renúncia é um artifício político dos seguidores dele
porque nós estávamos entre duas opções. Ele tinha dado o golpe e saiu errado, que é um fato reversível, ou ele tinha dado o golpe porque ele era um descontrolado, um irresponsável, que é um fato irreversível. Entre os dois, qual é o que vamos optar? Os políticos com a sua pragmatismo. Vamos optar porque queria dar um golpe e não deu certo, então nós podemos voltar, e voltar. Tanto é voltar que ele voltou lá para o governo da prefeitura. Agora, para mim, foi uma irresponsabilidade, porque ninguém dá golpe sem participação de alguém. Nós conhecemos cada minuto das coisas que ocorreram, inclusive depois que ele chegou em São Paulo. Tudo registrado. Porque eu vivi do lado do Jânio. Eu estou convicto que realmente ele não era um homem equilibrado. Ele era um grande artista político, ele sabia manusear a opinião pública, aquelas coisas dele, mas ele não foi o responsável. Pode ser até um veso de soldado, né? Porque nós sabemos, missão para nós é coisa sagrada. Vamos até o fim. Os motivos da renúncia nunca foram totalmente esclarecidos. Jânio Quadros alega que forças ocultas o obrigaram a renunciar. Forças ocultas era a cabeça dele que não estava bem no lugar. Olha, eu digo isso com minha convicção, né? E até a figura de Jânio Quadros nunca foi uma figura desprezível por mim, absolutamente. Ele era uma pessoa tão interessante que, vou contar um episódio, depois que passados uns anos, quando servi com ele, eu era major. Passados uns anos, eu era ministro do Exército, ele foi ao meu gabinete para me visitar. E aí disse para mim, General, eu precisava que o senhor me desse um homem para uma área específica lá, numa secretaria específica lá em São Paulo. E depois, na hora de ir embora, eu digo, olha, prefeito, dentro de 48 horas eu lhe mando uma lista tríplice. Não, senhor, mande um nome. Eu mandei um nome e ele nomeou. Quer dizer, como é que é o jeito dele, né? É o jeito dele. Agora, realmente, eu lamento que ele tenha ido embora, porque ele perdeu uma grande oportunidade de ajeitar o Brasil. Perdeu. Embora a visão dele não fosse nacional. Ele tinha uma visão muito provinciana. A surpresa da renúncia dele foi tão grande que eu me lembro que um oficial do gabinete da Marinha me telefonou. Eu era, vamos dizer, o homem da hierarquia menor, major, que tinha maior influência, porque eu era o assistente do chefe da Casa Militar. Me telefonou e disse assim, ô Leônidas, está acontecendo alguma coisa estranha aqui, que o presidente queimou uns papéis e está indo embora para o aeroporto. Ninguém sabia na Casa Militar. Nós é que fazíamos todos o planejamento de viagem dele. Muito bem. Aí eu achei estranho aquilo, peguei o telefone, o Pedro Geraldo não estava no gabinete. Eu peguei o telefone e falei com o comandante da aeronáutica, que era o coronel Bordeaux. Ele disse, não tem coisa nenhuma, não. Pois eu que organizo as viagens, não tem coisa nenhuma. Veja que coisa. Aí ele pegou o telefone, ainda era telefone de parede, assim, tocava manivela, viu? Telefonou para a base, e a base assim, é verdade sim, o avião está na cabeceira da pista decolando. Ninguém sabia no gabinete militar. Como ninguém soube no gabinete militar, ninguém soube quando ele condecorou o Che Guevara. Ele escondeu. Ele tinha uns atitudes assim um pouco, que eu digo, eu uso uma palavra suave, que é falta de equilíbrio, né? Falta de equilíbrio. Eu não... Por que é que ele nos escondeu? Porque ele sabia que nós íamos dizer a ele ouvia muito a Casa Militar. Quando ele queria fazer uma coisa que ele sabia que a Casa Militar não ia concordar, ele escondia. Nós não íamos concordar com ele fazendo a condecoração do Che Guevara. Bom, nós, quando recebemos a notícia, ele estava no ar voando já, não tinha mais nada para fazer. Não tinha mais nada para fazer. Eu sempre digo, na audácia de major, né? Eu dizia, se eu fosse ministro, ele não saía. Eu dizia quando era major, não é agora não, viu? Estou dizendo, naquele tempo eu dizia isso. Olha, se eu fosse um dos 3 ministros, eu tinha peitado ele para ele não sair, por causa das consequências negativas. Conta aquela história que encontraram um conjunto dos servidores civis rindo às gargalhadas e coisa e tal. Não sei se aquilo
qual é a verdade daquilo. Eu só noto que também os componentes da Casa Civil não esperaram ele ser trazido pelo povo ao poder. Todo mundo já estava tomando sentido, tomando caminho. Então é a prova que está todo mundo tomando caminho já também. O vice-presidente João Goulart está em visita oficial à China. A Constituição garante sua posse, mas a intolerância a seu nome é consenso no meio militar. Completamente consenso. Completamente consenso. Era consenso. E porque é aí que está o problema. É que o Jango, desde logo, começou a se ligar com gente que nós sabíamos que estavam querendo caminhar numa direção que nós considerávamos equivocada. A partir de 61, ele começou a se ligar e que veio acabar com a Revolução de 64. Né? Aqueles episódios, que eu não vou relatar todos eles aí, porque seria monótono, mas aqueles episódios que começaram a espocar, nos dava ciência de que o Jânio tinha sido envolvido por uma esquerda que queria transformar o Brasil num país marxista-leninista, indubitavelmente. E nós tínhamos primeiro, os recalques de 35. Depois, a convicção de que aquilo era contra a índole do povo brasileiro. Depois, eu sempre digo, as Forças Armadas, e eu digo o Exército, porque nós sempre tivemos preponderância, nós sempre tivemos um faro muito grande, um faro político, saber que o comunismo era um embuste que provou, afinal, na segunda metade do século XX. Aquilo era um embuste, aquilo não era verdade. E nós tínhamos esse faro político. Isso eu peço sempre que a sociedade brasileira faça justiça a nós, que nós nunca admitimos ditaduras no Brasil, quer de direita, quer de esquerda. Por isso que nós participamos na derrubada do Dr. Getúlio e depois participamos na derrubada também de Jango, com os seus assessores, que ficam dizendo outras histórias. Mas a verdade todo mundo cita a frase do Prestes, já estamos no governo, só nos falta o poder. Já fica caracterizado que eles queriam fazer um governo comunista no Brasil. E as Forças Armadas sempre foram contra isso. Bom, aí alguém diz assim, foram contra isso, mas os senhores depois fizeram 20 anos de ditadura. O governo de João Goulart é marcado por grandes mobilizações e pressões sociais. As reformas que pretende empreender no país desagradam os conservadores. Um grande comício no Rio de Janeiro é o estopim para o golpe preparado pelos militares. Jango cai e o Congresso Nacional elege indiretamente o general Humberto de Alencar Castelo Branco para presidir o Brasil. Então, nós fizemos essa escolha do João Castelo. E o senhor sabe muito bem que o João Castelo jamais tinha participado de uma revolução. O João Castelo foi um homem legalista a vida inteira. Então, eu me perguntei e eu dei a resposta. Por que o João Castelo concordou em liberar a Revolução de 64? Primeiros motivos dão o problema da quebra da hierarquia e da disciplina. Isso foi o último momento. Na verdade, é que a Revolução de 64 não foi política, foi uma revolução ideológica. E foi por isso que ele ingressou na Revolução de 64. Esse é o meu ponto de vista. Se fosse uma revolução política, eu tenho certeza que ele seria contra, como foi contra sempre. Mas quando ele viu que o problema não era um problema político partidário, e sim um problema ideológico, e que a ideologia que queria se implantar no Brasil era contra as nossas características, contra as características do nosso povo, dos nossos desejos, ele tomou a si a responsabilidade e fez de uma maneira bastante brilhante, na minha opinião. Nós queríamos, era o Castelo. O Castelo é um homem interessante, né? Porque o Castelo eu conheci, era cadete, e ele era major, instrutor de tática na Escola de Estado-Maior. Já tinha auréola.
já tinha auréola de grande oficial. Nós já olhávamos aquele homem que ele nunca foi beneficiado por aspecto físico, né? Mas se deixasse conversar, estava envolvido. Né? Estava envolvido. E passava naquele pátio, lá vai o castelo, lá vai o castelo. Ele era major. Hein? Bom, depois ele foi para a FEB. Sabe que na FEB, realmente, no ponto de vista operacional, quem comandava a Força Expedicionária Brasileira era ele. Era tenente-coronel e coronel. Nós sempre desejamos que o Castelo fosse o nosso líder. E conseguimos, vou só repetir, quando ele se convenceu que a Revolução não era uma revolução política, e sim uma revolução ideológica. Ele era o verdadeiro comandante, sim. Só que a Revolução, nos últimos momentos, ele teve mais de um núcleo. Então, mas o núcleo que comandou a Revolução realmente era formada pelo general Castelo, o general Ernesto Geisel, o general Adhemar de Queiroz e o general Golbery. E uma série de alguns coronéis, entre os quais estavam o Ivan Mendes, eu e outros mais que não vale a pena citar, Murilo, etc. Então, esse conjunto é que realmente comandava. O general Castelo, o que aconteceu é o seguinte, depois eu assisti a cena. Depois que a Revolução venceu, estávamos lá reunidos no Estado-Maior do Exército, fazendo os acertos para os comandos. Nessa oportunidade, o general Orlando Geisel chegou no hall do andar do Estado-Maior do Exército, escolheu meia dúzia de oficiais para levar com ele para assumir o comando da Vila Militar. E eu fui para lá junto com a Vila Militar. Mas antes de eu ir para lá, eu assisti uma cena interessante. A cena em que se discutia as missões. Então, nessa oportunidade, porque é interessante, a gente precisa entender as personalidades dos homens, né? Eu vou dizer aos senhores uma coisa é história, uma coisa é narração. Na hora da verdade, a coisa é complicada, viu? É complicado tomar decisões na hora da verdade. Então, na hora da verdade, as personalidades eram o seguinte. O general Costa e Silva era um homem denodado. Era um homem agressivo, era um gauchão de boa cepa, ele gostava. Eu sempre digo, ele era um homem corajoso. Então, na hora da divisão do coisa, ele, a certa altura, ele disse, eu sou mais antigo, eu vou tomar conta disso. Então, mas a Revolução já estava ganha e sedimentada. E tomou conta da Revolução propriamente dita. Por quê? Porque o general Cordeiro de Faria não estava presente, que seria mais antigo que ele. O problema da hierarquia militar. Mas ele tomou essa decisão e foi fazer os atos institucionais, etc. e tal. E os outros 3 homens que sempre estiveram juntos, os 4, aliás, Castelo, Golbery, Jean Geisel e Jean Adhemar, fizeram a manobra política e fizeram o Castelo presidente. Então, um ficou encarregado da Revolução, a parte executiva da Revolução, e o outro ficou encarregado da parte política para chegar ao comando institucionalizado. Então, essa que foi a manobra. Agora, eu acho, na minha ponto de vista, a maior repercussão, o maior comando, até a Revolução ser vitoriosa, foi de Castelo Branco. Eu acho que o Castelo, que Deus o tenha na sua grandeza, né? Na minha opinião, eu tenho a coragem histórica de dizer isso, ele cometeu um erro, se é que eu estou correto, foi de acabar o mandato. Não tinha nada de acabar o mandato. O que seria ideal para o Brasil e para os nossos propósitos era que o João Castelo devia ter iniciado um período de 6 anos, onde ele, com esse tempo, ele poderia ter marcado o que nós desejávamos. Porque eu, que conhecia o João Castelo, convivia com ele, tinha convivência diária com ele, sabia bem das ideias do João Castelo. O João Castelo nunca imaginou, que aliás tinha horror disso, de ditadura. Tanto é verdade que uma das condições para ele assumir, ele queria uma votação legislativa para ele assumir. Por condição que ele estabeleceu. Mas erradamente quis acabar o período do Jango.
quando, na verdade, ele devia ter iniciado. Já que a Revolução era uma coisa que podia se institucionalizar propriamente, devia ter começado 6 anos. Aí atingir os objetivos, né? E no fim de 6 anos acabar. Esta eu tenho quase convicção que era a ideia de João Castelo e da maioria dos que o cercavam. Inclusive eu, pessoalmente, sempre achei isso. E acho que os 21 anos que nós tivemos aí foram desse caminho, que, na minha opinião, nos onerou muito historicamente. Agora, nós não somos culpados por isso, porque o que acontece é que as forças antagonistas começaram a nos fustigar de tal maneira que nós fomos obrigados a fazer atuações sistemáticas para neutralizar elas. E nessas ações sistemáticas, o tempo foi se prolongando. Agora, o governo de João Castelo, eu considero um governo brilhante. Né? Brilhante. A frase de João Castelo, que eu mais gosto e que aprecio, foi quando ele lá deixou o governo e disse uma coisa que é verdade. Eu encontrei impasses e deixei opções. Ele deixou todas as opções de grandeza para o Brasil. Todas. Se nós não soubemos aproveitar, a culpa é de nós todos. Mas ele deixou opções brilhantes. Por que é que concordo com quem me interrogou, que realmente eu não imagino que o João Castelo tivesse a preferência do que ocorreu depois para o seu substituto. Embora ele e o general Costa e Silva fossem uns homens de grande amizade pessoal, porque eles estiveram juntos no Colégio Militar de Porto Alegre desde os 12 anos de idade. Mas, por preferência a gente não discute. Dizem que a preferência dele era ora o Bilac, ora o Bilac Pinto, ora o Juracy Magalhães, não sei. Aí vem o problema das condições humanas, né? Os homens que cercavam o general Costa e Silva, mais do que ele, achavam que lhe cabia a presidência da República. Essa é a condição humana. A condição humana é essa mesmo. A gente quer ter poder e vai em busca do poder. Eu acho que o general Costa e Silva, até por a sua participação na Revolução, ele tinha méritos históricos para chegar lá. Eu acho que ele tinha méritos. Eu digo agora, analisando friamente, inclusive analisando agora friamente. Eu acho que ele tinha méritos históricos para chegar lá. Eu não sei por que não queriam que ele fosse. E eu acho que essa preferência do general Castelo não era anti-Costa e Silva, é que ele sabia que Costa e Silva significava ainda a permanência da Revolução, que ele não queria mais. Ele queria botar um civil para a coisa abrandar, para a coisa voltar muito antes à democracia, que sempre foi o objetivo da Revolução. Né? Me perguntaram como é que eu fazia a comparação entre os dois. E eu digo, para ser justo, não dá para fazer comparação entre o João Castelo e coisa. Porque quando o João Castelo assumiu, ele era um homem rígido, com a cabeça perfeitamente no lugar. O João Costa e Silva, que sempre foi um homem inteligente, apesar de fazerem maldades com ele, quando assumiu, era um homem doente e já estava sem as suas habilitações, inclusive intelectuais, na plenitude. Então não dá para comparar dois homens nessa situação. E acho que no episódio da Revolução propriamente dita, todos os dois tiveram uma atuação de destaque e que somou para que a vitória da Revolução de 64 existia. Eu acho que ele tinha mérito histórico para ser o sucessor. E julgo que a facção do João Castelo Branco não desejava, parece que isso ficou bem nítido, é porque não queriam mais prosseguir com a Revolução. E o Costa e Silva significava a Revolução. Esse é o meu ponto de vista atual. Em agosto de 1969, o presidente Costa e Silva sofre um derrame. 2 meses depois, sem possibilidades de recuperação, a junta militar que assumiu o governo declara vagos os cargos de presidente e vice-presidente da República. O problema dele foi todo em função da doença. A doença que determinou as coisas.
foi a doença. Porque realmente ele perdeu a capacidade de comandar, né? Ele perdeu a capacidade de comandar. Então, veja, aquela velha história que eu digo, eu digo nós porque eu tenho essa ideia, tudo que subverte a hierarquia, para nós é uma coisa que não é do nosso agrado, nós repudiamos sempre. Então, quem é que ia mandar a gente que não era o titular? Então, esse que foi a resposta que eu te dou. Nós não gostamos que se o Jean Costa e Silva... E repare bem, as atitudes que o Costa e Silva tomou no início do governo foram boas. Foram boas. Ele era um homem humano, era um homem acessível. Né? Agora, quem diz isso é esse doutor Rinaldo Delamare. O Rinaldo disse que quando ele foi eleito, ele já estava doente. Mas estava no início. Não sei se será realidade isso. Agora, de qualquer maneira, foi uma falta de sorte individual dele e uma falta de sorte do Brasil. Né? Alguns grupos de oposição ao regime militar partem para a luta armada. Dentro do governo, a linha dura comanda a repressão. A radicalização dá margem a atentados de ambos os lados. A Revolução de 64, ela foi vitoriosa. Na verdade, no episódio e nos anos que seguiram, não houve nenhuma violência, nem por parte dos revolucionários. Não houve nenhuma morte. Veja bem, o que é que nós adotamos? Nós adotamos tirar os direitos políticos e fazer a cassação. Ora, essas medidas são medidas que eu considero altamente civilizadas. Por quê? Porque elas são milenares. É o ostracismo da Grécia e o banimento de Roma. Isso, há 2000 anos já se fazia isso. Não houve nenhuma morte. Quando é que começou? A gente precisa lembrar isso. Agora, há livros e livros aí contando isso. Como é que começou a violência que houve? Começou, na realidade, o primeiro ato de violência, que foi um terrorismo, que é o terrorismo não pontual, e sim um terrorismo indiscriminado, foi a bomba de Guararapes, no aeroporto de Guararapes. A bomba do aeroporto de Guararapes, se nós não estão lembrados, eu lembro, foi o seguinte, estava sendo esperado de avião o Jean Costa e Silva, que era candidato. Houve um problema técnico no avião, ele não pôde decolar. Então ele veio por carro. A bomba estava no aeroporto, o aeroporto ficou vazio por esse motivo, que ele não ia pousar lá. Quando a bomba detonou, matou o almirante Fernandes, matou o colega dos senhores, o jornalista Regis, e feriu, se não me esqueço, 13 pessoas. Na verdade, isso é o legítimo terrorismo indiscriminado, porque se o aeroporto tivesse cheio, teria sido uma mortandade. A partir desse momento que começou a dureza para cá. Eu costumo dizer até, assim, eu acho aí, eu fico submetido à minha origem portuguesa. E aí veio aquela velha aforisma, quem semeia vento, colhe tempestade. O Rio Centro também, né? Mas o Rio Centro não matou ninguém, e nem tinha objetivo de matar ninguém. Mas por isso toda a vida somos punidos. E ninguém fala mal de Guararapes, quando o mundo sabe que foi a AP que botou lá. Essa é outra justiça histórica. A sua pergunta é boa e a minha resposta é melhor. Por que não se fala em Guararapes? Você quer me explicar? Disse no livro do Ronaldo Costa Couto, que o Betinho disse para ele que sabia quem era, que tinha sido a AP. No entanto, ninguém quer levantar culpado em Guararapes, que era a PML, né? Que era a AP marxista-leninista, depois se adoçou, não? Depois adoçou. Aí, todo dia os jornais estão agora com a nomeação de Aloysio Ferreira. O Aloysio foi motorista do Maringuela, foi assaltante do tem pagador de Jundiaí. E quando ele assumiu, o Zé Dirceu foi lá e disse à imprensa,
os senhores devem lembrar. Não vim cumprimentar o ministro, e sim o guerrilheiro. Então, para mim, ele é um guerrilheiro e queria fazer a ditadura comunista. O ex-capitão Carlos Lamarca chefia a Vanguarda Popular Revolucionária, um dos grupamentos de guerrilha urbana mais ativos na luta contra o regime militar. Responsável por sequestros e ações armadas, Lamarca deixa o exército em janeiro de 1969, levando armas e munições de um quartel em Osasco, São Paulo. Ele se destaca na guerrilha urbana e é caçado pelos órgãos de repressão. Acaba cercado e morto a tiros no interior da Bahia em setembro de 1971. O Lamarca, para mim e para o Exército Brasileiro, não passa de um desertor, traidor do seu comandante, um assassino frio, matou... Eu estava lá em Retiro, matou aquele pobre tenente Mendes com coronhada na nuca para não fazer barulho. Nós achamos um homem cheio de defeitos. Em qualquer país do mundo... qualquer país do mundo, ele teria sido fuzilado com toda a pompa. No Brasil, foi. Não, mas não com toda a pompa, foi brigando. Conversa fiada, querem botar nisso, foi brigando, porque quem estava lá atrás dele, um homem de ação e um homem absolutamente, vamos dizer, ético. Jamais faria morte que querem atribuir. Não vem com essa história que eu vi o tiro, não vi o tiro. Mas era homem contra homem, não era uma força poderosa contra ele. O Cerqueira estava ele mais um. Não era homem contra homem. Ali, e cá para nós, vamos fazer justiça também ao Lamarca. O Lamarca era homem. O Lamarca era um homem decidido. Tanto que por isso que eu digo, não foi um sentenciamento, não, foi uma luta que acabou com... Até admito que eu não conheço esse episódio final. Eu até admito. Mas isso é o acabamento da luta. Primeiro ele disse, você é traidor, eu vou lhe matar. Mas ele já estava em sertões também, porque ele está com 3 ou 4 balaços já, né? O Lamarca fez algumas coisas que nós achamos que imperdoáveis. Por exemplo, ele tentou fazer uma zona de resistência lá em São Paulo, lá em Retiro ali. Nós acabamos com ela, debelamos e coisa. Agora, realmente, um homem com a nossa formação, com o curso completo da nossa academia militar, a gente acha imperdoável as atitudes que ele tomou. Inclusive, ele traiu de uma maneira miserável o seu comandante, né? Que era um oficial de estipe e que, por causa disso, teve a sua carreira cortada, que é o coronel Lepiane. Lepiane, comandante do regimento lá em São Paulo. Ele, para nós, é uma figura do desertor traidor, que é para nós. E outra coisa, uma coisa que me irrita, que botam esses subversivos como homens idealistas. Idealistas somos nós, que tivemos sempre a preocupação de não deixar esse país ser descambado para as coisas que falta de interesse. Eu me considero um idealista quando lutei contra a subversão. Sou mais idealista do que eles, porque eu acho que meu objetivo era que tinha maior tamanho e maior grandeza. Então vamos acabar com isso, porque a ditadura militar... Não existe, nunca, ninguém que nos combateu tinha como objetivo democracia. Quem tinha objetivo democracia, originalmente, fomos nós. E eles sempre queriam fazer a ditadura deles. General. Então eu digo, por isso que eu digo, nós somos muito mais idealistas do que eles. Nós estamos defendendo o Brasil de um mal que depois o mundo provou que era um mal, que é o comunismo. O general Emílio Garrastazu Médici, chefe do Serviço Nacional de Informações, assume a presidência da República. Seu governo é marcado pelo recrudescimento dos métodos de repressão política. Onde o terrorismo, a subversão foi mais ativa e, como contrapartida, recebeu mais atividade do governo. Então, eu atribuo ao presidente Médici essa atividade que todo mundo se queixa, porque foi os anos de chumbo. Bom,
Os ambos de chumbo foram consequência. Eu sempre digo assim, a repressão é fruto da subversão. A repressão é consequência. A repressão não é ato primário, ela é consequência. Como a subversão aumentou, nós conhecemos todos esses problemas de subversão, a nossa repressão também aumentou. É uma coisa natural. É a velha lei da física. A toda ação corresponde a uma reação igual no sentido contrário. Então é só por isso que ele aumentou. Porque era um homem que eu conheci pessoalmente, um homem humano, um homem não era um torqueimada, nunca foi, um homem equilibrado. Agora acontece o seguinte, a subversão subiu de uma maneira brutal. Tinha que fazer a contrapartida. A tortura que houve, eu vou lhe dizer que conheço bem o problema da tortura. Ela houve, se houve, não é mentira, mas não foi nunca política, nunca foi ordem e nunca foi determinação do sujeito. Às 2h da manhã, lá nos confins de um subúrbio desse, você não consegue conter essa condição humana de dois seres se digladiam. Não consegue, eu tenho certeza disso. Agora, sabe que eu fui chefe do DOI-CODE do Rio de Janeiro, no período que o João Reinaldo era o comandante, porque, por função, o DOI-CODE é subordinado ao chefe de Estado-Maior. E no livro do Getúlio Vargas, eu desafiei e continuo desafiando alguém que tenha sido torturado durante os 2 anos, 10 meses que nós tivemos aí. O desafio está feito. E ninguém voltou até hoje. Ninguém voltou até hoje. Então, eu também aprendi 2 coisas interessantes lidando indiretamente com subversivos, que eu nunca liguei diretamente com subversivo nenhum. É que não tem, eles não gostam quando eu digo isso, não tem ninguém com maior disposição para a denúncia, para o alcahuete do que um comunista. Então, eles, para justificar isso, eles dizem que foram torturados. Da mesma maneira que quando um subversivo quer sair de lá, ele tem com medo por causa do justiciamento. Tem medo. O problema não é brincadeira entrar nesse esquema de subversão. Não sai mais. Não sai mais mesmo. Agora, nos atribuem, para generalizar, 300 mortos nossos e nós atribuímos 200 nossos mortos. Então, eu primeiro faço aquela matemática, que pode ser até uma matemática perversa, mas é verdade. Foi um preço em vidas humanas não muito alto, considerando o que aconteceu no resto do mundo. Na área comunista, milhões. Nesse incessado senhor lá de Cuba, 17 mil. E até hoje tem prisões lá. Ninguém fala nada. O tapete vermelho está aí quando ele chega. Está aí o tapete vermelho quando ele chega. Viu? Agora, nós que salvamos esse país de entrar naquela fase que eu considero que seria a pior possível para a história desse país, é se ele se transformar num Cubão. Cubão é o aumentativo de Cuba. Cubão, e se atribui que as nossas ações foram altamente desumanas, porque durante a luta morreram 300 de um lado e 200 dos outros. Eu acho que a matemática foi uma matemática muito discreta para o bem que nós causamos ao Brasil. Respeito os mortos, mas nos outros países, para conseguir o que nós conseguimos, no Quimer Vermelho, milhões, na Rússia, milhões, no leste europeu, milhões, e na África, milhares e milhares. E nós salvamos toda a América Latina que seguiria a nós por um preço humano bastante pequeno, mortes que eu respeito, porque uma morte humana já é duro. Depois do episódio lá de São Paulo, a gente ficou cada vez mais cuidadoso. Né? Eu sempre me pergunto o seguinte, viu? Mataram o Herzog e o Fiel, outro é o Fiel, né? Para quê? Eu não admito aquela morte. A minha tese ainda é de suicídio, até hoje. Não tem razão nenhuma. É a mesma razão que pergunto, que foram os revolucionários que mataram o presidente Juscelino Kubitschek. Matar o presidente Kubitschek para quê? Não tem razão nem motivo. Matar o Herzog para quê? Matar o Fiel para quê? Não tinha significado nenhum, não significava nada, não tinha valor nenhum. Agora, não esqueça uma coisa, um homem despreparado para a subversão, como os dois, mais ainda o Herzog era,
assustado quando foi preso nas suas manobras de apoio à área subversiva, faz qualquer bobagem, que o homem assustado faz qualquer bobagem. Essa é a minha tese. Quero que respeitem ela também. Viu? A Operação Bandeirantes, OBAN, criada em 1969 com recursos de empresários paulistas, financia a repressão. O objetivo é arrancar a qualquer preço informações dos presos políticos. A Operação Bandeirantes, mas ela se esteava em organizações militares, com comandante, com subcomandante, com atuantes. A Operação Bandeirantes, ela só usava, também não servi lá. Mas o que eu tenho alcance, ela usava os meios em dinheiro que davam os civis, os homens ricos lá. Mas não era uma coisa fora do controle, não era nada fora do controle, porque era subordinada ao esquema do Segundo Exército. Agora, eu, por exemplo, acho que eu conheci muito bem o general comandante do Exército que foi demitido pelo presidente Ernesto Geisel. Meu colega de turma da Escola de Comandante Itamar, um homem íntegro, incapaz de fazer uma coisa daquela ao comando dele, mas jamais. Aquilo foi a minha tese é diferente dos outros. Não é para defesa institucional, não, porque eu sempre fui atrás dos exagerados na coisa. Porque não posso esquecer uma coisa, é a miserável condição humana. Essa condição humana, ela é miserável. Tem gente que não tem compostura, tem gente que não pode ter poder, tem gente que não pode... E a gente tem que vigiar, viu? Tem que vigiar. Eu vigiava quando eu era responsável pelo DOI-4 Primeiro Exército, eu vigiava a minha gente. Sabe por quê? Porque eu tinha gente do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, dos Bombeiros, da Polícia Militar, dos civis. Tinha todas as origens. Como é que eu podia saber a formação de um homem que não passou para a Academia Militar da Agulha Negra? Eu chegava lá às 2h da manhã e olhava os presos. Os presos só usavam um macacão porque não podia deixar nada com eles. Bater cabeça na parede, essa coisa, tudo é normal para eles. Normal. Esfregar a coisa assim para dizer que levou o choque, tudo é normal para eles. Agora, general... Agora, o subversivo profissional, eles são respeitáveis na sua atuação, né? São respeitáveis, não são brincadeira, não. Viu? Eles eram pior do que nós. No terrorismo deles eram pior do que nós. Não se esqueça que quem começou o terrorismo indiscriminado, não pontual, foi a subversão. Não fomos nós, não. Porque a estrutura funcionava com ordem, com disciplina, com princípio e com vigilância. Agora, quando me perguntam, houve tortura? Eu digo, houve. Mas não controlado pela gente. E vai haver sempre na história da humanidade. Na história da humanidade. Porque é a miserável condição humana. Mas eu, quando assumi, eu disse o seguinte, olha aqui, serviço de inteligência é um serviço para ser feito com nobreza, para ser feito com um objetivo grande, que é os interesses da pátria. Nós não vamos cumprir nenhuma missão por interesse pessoal, que tinha missões de interesse pessoal, mas não vou cansar de repetir para vocês a miserável condição humana. Bom, então, cheguei lá. Primeira coisa, botei uma disciplina no DOI Código, assim, eram 8 horas de trabalho, 8 horas em casa e 8 horas de instrução. Quando eu entrava lá, estava todo mundo nos seus disfarces. Teve lá um disfarçado de vendedor de sorvete, mas mão colada na coxa, e eu, quando chegava perto, tudo bem, sargento? Porque para mim eu via ele vestido de sargento. Muito bem, tenente. Para ele eu via ele vestido de tenente. Quer dizer, eu chegava lá, era disciplina militar. E continuava. Nós estamos aqui com o objetivo de realizar tarefas para a defesa do Brasil. Tarefas com menor grandeza não nos cabe, nem nós vamos realizar. Qualquer prisão, nós íamos para uma sala e tinha que explicar a mim
a razão da prisão, as consequências positivas, as consequências negativas e o que se esperava da prisão, senão não deixava fazer. Nós tivemos, no meu tempo, nós prendemos um homem do Comitê Central. E os jornais aí dão sempre o nome dele, eu não entro em detalhes, porque realmente ele recebeu dinheiro e nos disse tudo. Para frustração dos nossos analistas que achavam que ele não ia se render. Bom, esse foi o homem que nós compramos. Por isso que nós prendemos eles lá em São Paulo, na casa do Banheiro Verde. Lembra aquela prisão lá do Arroio, e do Pomar? Lá? Foi ele que disse o dia e o local. Você não sabia disso, não? Sabia, né? Foi pago em dinheiro? Dinheiro para a filha, que queria acabar a universidade e acabou. Nessa operação que morreu o Pomar, a intenção era matar o João Amazonas? Não tinha nada. A intenção era pegar o comando como é que chamava? Era o... Como é? O comando. Não é o Comitê Central. Não tinha nada de... Nós queríamos o Comitê Central. E vou dizer mais, nós não pegamos todos, porque não fui eu que fiz a operação. A operação era em São Paulo, eu mandei os dados. A operação foi feita lá por eles. Agora, contam que quando eles disseram que a prisão, já romperam bala lá de dentro. Eles já responderam a bala. Só que salvou foi a velhinha, a passionária brasileira, como é o nome dela? A Elza Monera. A Monera se salvou, ela estava lá. Ela não foi ferida nem nada. A abertura política iniciada no governo Ernesto Geisel não contentou a direita repressiva. Ela viria a provocar em abril de 1981 o atentado do Rio Centro. 20.000 pessoas estavam reunidas para um show de música em comemoração ao Dia do Trabalho. Uma bomba explode acidentalmente dentro de um carro parado no estacionamento. Um sargento morre e um capitão fica ferido. Os dois são ligados ao doicode do Primeiro Exército. Você sabe o seguinte, o comandante do Primeiro Exército não sabia nada daquele capitão que levou aquela bolsa, não sabia coisa nenhuma, aquela coisa individual. É aquilo que eu estou dizendo. Tem gente que toma essas atitudes. Agora, e vocês querem botar uma lente em cima de uma pulga para dizer que é elefante, né? Essa que é a verdade. Quantos episódios você conta disso? 2 ou 3 num país com 100 milhões de habitantes, com uma luta armada. Vocês querem fazer isso um grande show. Não tem esse grande show. Isso são as coisas, eu considero isso consequências naturais, vou repetir pela 10ª vez, da miserável condição humana. O homem é isso mesmo. O homem é isso mesmo. Agora, provavelmente, eu nem sei quem é esse capitão que agora que teve lá com a bomba. O que será que teve na cabeça desse rapaz para levar aquela bomba para lá? Agora, o comandante do Exército, que eu conheci muito bem, que ficou num choque tremendo, não sabia de nada. Houve alguma ordem? Não. De alguém? Não. Agora, eu repito isso que vocês precisam gravar. Nunca foi ordem, nem política, nem determinação dos chefes ou da organização militar para haver terrorismo ou morte indiscriminada. Sabe que eu gravei, durante o período que eu estava no doicode, eu gravei 2 sentenças que orientavam eles. Primeiro, na hora de dar chocolate, não se dá tiro. Na hora de dar tiro, não se dá chocolate. Quando entrar num aparelho, ai de quem matar, quem levantar as mãos. Mas não deixe levantar a mão, mate antes. Porque inimigo é isso mesmo. Está chocado? Pois vou dizer uma coisa, não é isso não. Porque os soldados, não esqueçam disso, é outra frase que eu posso repetir porque é minha. O soldado é o cidadão fardado para o exercício cívico da violência. No mundo todo. Não tem outro jeito. O exercício cívico da violência. Olha, vocês entram no aparelho. Se um homem levantar os braços e você der um tiro, vão se ver comigo, hein? Agora, você está com vontade de matar, não deixe nem levantar a mão. Agora, não cometa crime. Lute, mas não cometa crime. Essa é a nossa orientação.
Em janeiro de 1985, o Colégio Eleitoral elege Tancredo Neves e José Sarney presidente e vice-presidente do Brasil. É o fim do regime militar. Dias antes da posse, Tancredo Neves adoece gravemente. Fica a dúvida: quem assume a presidência da República? O vice-presidente José Sarney ou o presidente da Câmara, Ulisses Guimarães? Tinha sido já convidado, obviamente, para ministro, e estava havendo um jantar para mim na academia de tênis. Quando toca o telefone, era já o Ivan. O Ivan, meu amigo de toda a vida, quando ele falou, começou a falar: Leônidas, o que é que está acontecendo? Tua voz está uma coisa horrorosa. Leônidas, o presidente está no hospital e ele não tem condições de assumir amanhã. Nem o Nelson Rodrigues imaginava aquela cena, né? O que aconteceu no Brasil. Né? Aí eu peguei o carro e me mandei para lá. Foi para lá. Onde é que é? Onde é que não é? Fui entrando. Cheguei numa sala onde estava um grupo de homens, eu calculo uns 15 ou 20 homens, reunidos. Estava o Dr. Ulisses Guimarães, o Fragelli, Sarney, acho Marco Maciel, aquela gente toda, né? Estava lá. E quando eu cheguei no centro, eu me dei conta qual era a discussão. Quem é que assumia? Aí eu digo assim, a vida é interessante, como é que é? Eu tenho repetido isso porque essa é uma verdade minha e é verdade verdadeira. Então, quando chegou naquela hora, eu disse assim, mas qual é a dúvida? O artigo 76 e 77 da Constituição 69 é bem claro, que assume o José Sarney. E foi o que foi decidido. Aí dizem que foi o Leitão, que dizem que foi não sei, foi coisa nenhuma. Essa que é a verdade. E ninguém discutiu. Aí, imediatamente, foi tomada a decisão. Nesse episódio, ele é ratificado, não sei se você leu, pelo doutor, eu sempre tratei ele assim, Ulisses Guimarães, quando diz assim, e aí, o meu jurisconsulto, João Leônidas, você já leu isso, não leu? Ele diz, o meu jurisconsulto, João Leônidas, disse que não era eu. Se lerem até hoje o item 76, 77 da Constituição, não tem o que discutir, está bem claríssimo lá. Bom, aí nós fizemos 3 equipes. Uma ia para a casa do doutor Leitão, outro ia para o Congresso e outro ia para o Senado e outro para a Câmara, para organizar a coisa. Aí nós fomos para a casa do doutor Leitão. Quando eu ia entrando no automóvel, chegou um senhor e docemente me perguntou, podia ir com o senhor, general? Eu digo, olhei, estávamos indo para a casa do ministro Leitão, o presidente do Congresso, que era o Senado, que era o Fragelli, o doutor Ulisses, que era o presidente da Câmara, eram nós 3. E aí eu olhei e eu olhei para os dois e não disseram nada, eu digo, pode sim. Ele disse, eu sou o senador Fernando Henrique Cardoso. Aí ele foi comigo, nós fomos juntos. Chegamos lá, eu disse para ele qual era a nossa finalidade, que eu sempre digo o seguinte, não me dê conhecimento e poder, porque eu atuo, viu? Não, eu nunca fui homem de omissão. Conhecimento eu tinha pleno do fato. O poder estava todo o exército atrás de mim. Então eu cheguei lá e disse para o doutor Leitão, nós viemos aqui para avisar que amanhã, etc. Sabe aquela coisa? Ele aí ficou meio... Eu entendo a posição dele. Ele está cansado de saber, porque ele é um grande constitucionalista, que era mas o João Figueiredo não queria passar o poder para o José Sarney. Aí eu disse para ele assim, o senhor tem uma Constituição aí? O pessoal disse que eu estava com um livrinho no bolso. Não é verdade, não estava com um livrinho no bolso, coisa nenhuma. Até porque eu tinha vindo de um jantar. Ele disse, tenho, sim, senhor. Olha só. Ele disse, está cansado de saber. Aí ele subiu, tinha 3 degraus, não lembro se fosse hoje, entre a biblioteca onde nós estávamos. Ele veio com o livro aberto. Veio de livro aberto. Aí ele disse assim, na metade, esse artigo 76 e 77 é bem claro. E acabou o problema. Agora, é curioso que entre as coisas que se diz, o nosso presidente, relatando esse fato, eu acho que ele viveu tão intensamente outras coisas, que ele fez alguma confusão.
porque ele me atribui a seguinte frase: eu não entendo disso, os senhores que fazem o que quiserem. Primeiro, quem entendia era eu, porque ninguém estava com a Constituição como eu estava na cabeça, todas. Segundo, quem tinha poder era eu. Então, quem decidiu fui eu. Eu nunca vi nenhuma ambição, nenhuma luta entre Dr. Ulisses e o Sarney para ser presidente. Os dois foram homens muito elegantes. A nome da verdade, sabe? Eu não vi. Agora, o que aconteceu é o seguinte: a entourage é que se mexe demais nessa hora, né? A entourage fica... Todo mundo quer sair na cauda do cometa, né? Todo mundo quer sair na cauda do cometa. O que eu sabia é o seguinte: a Constituição é clara. Já leu 76, 77? Leia de novo, leia. Não tem o que discutir, é uma coisa absolutamente clara. É só quem quer discutir, é aquela coisa, é o jogo do poder. O jogo do poder usa tudo que é argumento, né? O jogo do poder. Não existia isso. Naturalmente, as Forças Armadas nunca foram simpáticas ao Dr. Ulisses por causa das ações que ele tomou. Conosco, ele sempre atuou muito bem, depois que da posse. E sabe que ele trabalhou muito bem conosco? Trabalhou muito bem conosco. Ele só não trabalhou bem, na minha opinião, com o Sarney, né? Porque o Sarney, na verdade, eu sempre digo, o presidente Zé Sarney era um estranho no ninho, né? Seu amigo. E um estranho no ninho. Eu sempre digo o seguinte: o Sarney, 6 meses antes, era da outra facção. Eu era comandante do 3º Exército quando eu recebi a visita do Afonso Camargo, senador, para me visitar. Eu recebi ele em casa e fomos conversar. No fundo, ele queria saber o seguinte: que o presidente, quer dizer, o governador Tancredo Neves queria saber o que é que eu achava dele ser presidente da República. Eu fiz uma análise com ele e cheguei à conclusão que eu gostaria que isso fosse verdade. Naquela época, nem se sabia da possibilidade, né? Foi em, sei lá, setembro, acho que foi. E ele foi embora com essa missão minha. Como eu sou um homem de formação, como eu disse, muito leal, na primeira vez que eu tive com o ministro Walter Pires, que é meu amigo pessoal, trabalhamos junto na nossa escola quando estava maior, junto mesmo, em dupla que se trabalhava. Eu disse para ele: ô Walter, eu fui visitado assim, 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 e disse que a minha preferência recaía sobre o Tancredo Neves. Então eu me lembro bem da frase, ele disse assim: aquele velhinho, Leônidas? Eu digo, aquele velhinho. Foi interessante essa conversa. Aquele velhinho. Agora, como é que eu conhecia o Tancredo? Antes, quando eu era comandante de Belo Horizonte, ele morava lá, obviamente, e ele é ex-guiano, ele tem o curso da Escola Superior de Guerra. E a escola, e os ex-guianos fazem ciclicamente um jantar. E eu ia nesse jantar, porque eu também sou ex-guiano. E eu adorava conversar com o doutor Tancredo. Um homem inteligente, lúcido, decente. E nós conversávamos muito. Então ele me conhecia e sabia me avaliar. Quando o Zé Richa, o Sarney e o próprio Afonso, só os 3, me propuseram para ministro, essa foi a força maior, né, desses 3. Ele aceitou. E eu fui convidado para ministro, eu sempre digo, eu acho que eu fui o primeiro ministro convidado por ele, no dia 20 de novembro. Sabe disso? 20 de novembro. Calei a boca, porque eu já era um homem experimentado, já tinha estado em 3 PO, né? General Dutra, mocinho, mas gênio e Castelo. Eu sei que as coisas se desfazem na política de uma maneira muito rápida. Então, eu fiquei quieto. Primeiro, para não buscar atritos com ninguém, as ambições humanas. Segundo, para ver a coisa no D.O. Então, eu me julgo que provavelmente tenha sido o primeiro ministro. E quando fui me apresentar para o doutor Tancredo, oficialmente da coisa, eu disse para ele: quais são as orientações? E ele, de uma maneira elegantíssima, disse assim: general, o Exército Brasileiro está nas suas mãos, por isso que eu tenho confiança. Ele disse assim, não me deu nenhuma orientação. Mas, olha, eu vou lhe dizer uma coisa, nós devemos a paciência,
a tolerância e até, vamos dizer assim, a inteligência do Sarney. Nós passamos o espírito com bastante tranquilidade. Não a total, mas bastante. Porque, de vez em quando, o Sarney via suas ideias completamente rebatidas, né? E ele se acomodava, ele me ouvia muito, dialogava muito comigo, porque, além disso, sabe que o presidente Sarney tinha uma qualificação. Ele é meu amigo desde que eu era major, e ele um jovem deputado. Ele sempre diz isso. Tanto que eu sempre digo, uma das facilidades é quando nós dois estamos sozinhos em despacho, nós nos tuteávamos, obviamente. Fora disso, senhor Excelência, senhor presidente, coisa e tal. Mas quando nós estamos sozinhos, nós nos tuteamos e, quer dizer, fica tudo muito mais fácil da gente conviver, né? Muito mais fácil. Agora, eu atribuo a ele essas qualidades que eu já disse para aquela passagem. Até a tolerância dele. Ele foi muito tolerante, né? Foi muito tolerante. Mas e cá para nós, a essa altura, a gente já pode ter compreensão. Um homem que 6 meses antes era inimigo da facção que ganhou e passou a ser líder da facção, é uma coisa complicada. Muito complicada. Aí sabe o que eu dizia de brincadeira? Pergunto lá para Deus. Pergunte lá para Deus. Eu não sei explicar isso. Pergunte lá para Deus.